Olá, meu nome é Antônio Brasiliano, vamos dar uma dica com vocês aqui no Risco do Ar sobre as 3 linhas de defesa, tá certo? E por que eu vou dar essa dica sobre as 3 linhas de defesa? Porque ela, na verdade, teve e está tendo ainda polêmicas em relação a isso, né? Sobre a questão da responsabilidade dos órgãos que fazem, na verdade, dos departamentos que fazem, na realidade, a fiscalização dos riscos. Então, o primeiro ponto das 3 linhas de defesa qual é? E tem que ter uma área única na empresa que gerencia todos os riscos da empresa, todos. Ele puxa para ele todas as disciplinas de riscos, tá certo? Para poder ter uma única coisa. Ele tem que integrar isso daqui, tá certo? Colocar no liquidificador e jogar para o presidente da empresa. Quais são os principais riscos e os principais controles? Principais riscos são aqueles que colocam em evidência, colocam, na verdade, em exposição os objetivos ou a estratégia da empresa. Então, ele pega risco operacional, inclusive, que pode impactar. Ponto importante, a área de risco corporativo tem que ser independente. Não pode estar debaixo de uma diretoria operacional. Exemplo, debaixo de uma diretoria de risco. Por exemplo, não pode estar debaixo de uma diretoria financeira. Não dá para estar. Por quê? Porque a área de risco vai verificar os riscos da área financeira. Não só risco financeiro, mas risco de processo na área financeira. Se tiver isso daí, tem conflito de interesse. A auditoria teria essa função, de verificar se está tendo conflito de interesse ou não. Tá certo? É supramente complicado um gerente de riscos da empresa, gerente, está debaixo de um diretor financeiro. Não tem motivo. E nem de compliance, não tem motivo. Qual é a razão principal disso? Independência, então devia estar ligado diretamente a quem? Ao presidente da empresa. Presidente da empresa é o que prega, na verdade, a Stage de Defesa original, 2011, quando foi publicada na Europa. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? A confusão toda que o pessoal fala que teve confusão, dupla função, não tem dupla função, na minha opinião. Isso está claro desde que não foi lançado, certo? Até o IAA soltou agora um estudo que foi feito, falaram que ficou mais prático e tal. Meu ponto de vista, não mudou absolutamente nada. Por quê? A segunda linha de defesa, que é a área de risco corporativo, qual a função dela? É integrar todas as disciplinas, qualquer uma. Então tem que integrar, não pode ficar nenhuma disciplina na primeira linha de defesa. Por quê? Para evitar problemas que nós no Brasil tivemos aí até com grandes empresas, onde uma área XPTO fazia sua gestão e não reportava para a área de risco corporativo. Todo e qualquer risco tem que ser reportado para a área de risco corporativo. Ponto. Então quais seriam as funções dela? Eu chamo isso de efeito cebola, tá certo? O que é efeito cebola? A primeira linha de defesa são os usuários, então eles praticam a gestão de riscos, tá certo? Através de quê? Através de uma, tá certo? Política que vem, de um processo que vem feito pela segunda linha e homologado pela terceira linha, que é a auditoria interna, obrigatoriamente. Tudo bem com vocês? Então isso é importante, ok? Ok, muito bem. A segunda linha tem a função de fiscalizar e a função de ser facilitadora. Isso está claro, senhores. Eu facilito a primeira linha, treino a primeira linha e fiscalizo a primeira linha. E recebo da primeira linha os inputs. Tenho que receber os inputs. Não tem como escapar. Vou receber esses inputs. Vou integrar isso daqui e jogar isso para a presidência da empresa, de forma clara e direta. Muito bem, eu tenho um compliance. O que faz o compliance? O compliance verifica se a primeira linha está executando a sua função, está praticando a gestão de riscos, ponto importante. Função do compliance, por quê? Ele verifica o externo e o interno, ok? Então isso é fundamental. Verifica se a segunda linha, gestão de riscos, consegue integrar todos os riscos da empresa, inclusive o dele, compliance. Tem que verificar isso daqui. E vai na terceira linha para quê? Para saber se a terceira linha, sim, auditoria. Se a terceira linha verifica a segunda e verifica quem? A primeira. Geralmente a auditoria não verifica a segunda. Eles pulam e vão direto na primeira.
Está errado. Ele tem que fazer auditoria baseada em risco. Por quê? Porque vai na segunda, pega, na verdade, o insumo, verifica quais são os riscos mais críticos, os controles chaves e aí executam. Tá certo? Já vai na primeira, né, com o dedo na ferida. Isso é um ponto fundamental. Tá certo? O compliance verificando isso, se a auditoria faz serviço, você acaba fechando mais uma porta. A auditoria vai na segunda linha, verifica tanto o risco como o compliance. Se o compliance tem os riscos levantados e se esses riscos são reportados para quem? Para a segunda linha. Então, qual é o interessante disso tudo? É que eu tenho, na verdade, o famoso modelo cebola, modelo em camada. Um olha o outro, um protege o outro e um tem as costas, na verdade, protegidas um do outro. Ou seja, não há brecha aberta. Se isso for executado, operacionalizado na empresa, senhores, acabaram-se os problemas teoricamente falando. Por quê? Primeira linha executa, a segunda linha checa isso daqui, compliance pode checar, auditoria pode checar. Na primeira linha, que é a linha mais crítica, porque é lá que as coisas acontecem, então ele tem 3 bafos no cangote. Ele tem da gestão de riscos, ele tem do compliance e ele tem da auditoria. Não é que estão fazendo a mesma função, estão verificando e checando se está sendo executado. E está certo isso daí. Tem que fazer isso daqui. É função verificar isso daqui. Senão a coisa não caminha, não vai para frente, tá certo? Então o trabalho todo, a discussão toda que nós tivemos aqui no Brasil e no mundo inteiro sobre função verificação, senhores, me desculpem, é chover no molhado. Isso estava claro o tempo inteiro. Claro, claríssimo, mesmo o tempo inteiro. Então, no meu ponto de vista, na minha avaliação, né, que a gente mexe com isso já há mais de 20 anos, e quando surgiu em 2011, a gente se aprofundou muito nisso, sempre teve claro, não tinha dúvidas em relação a isso. Tem agora, né, a outra teoria, uma outra linha, que está partindo para ter, na verdade, a quarta linha, que seria a diretoria, e o conselho ter, na verdade, ser a quinta linha. O que tem que ficar claro para vocês, o conselho de administração, quem tiver, é o responsável pelos riscos da empresa. É o responsável em verificar se tem uma gestão de risco na empresa. Presidente passa a ser conivente se algum risco estratégico não for levantado e não for operacionalizado também. Então nós temos 2 cargos importantes. Presidente, para cobrar se o risco está sendo cobrado, está sendo feito, por isso que tem que ficar debaixo dele a gestão de riscos, e o conselho que cobra dele, na verdade, se isso está sendo feito ou não, tá certo? Então há um processo de comunicação, fluxo de comunicação e o fluxo, na verdade, de responsabilidade. Isso é importantíssimo em termos de você estar assumindo riscos ou não. O apetite ao risco tem que ser claro, tem que ser focado para que o Conselho de Administração dê, na verdade, essa diretriz para quem? Para o presidente e a diretoria executiva. Ok? Valeu aqui a dica, é uma opinião nossa, uma interpretação da Brasiliano que eu queria repassar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.